Na verdade, assim, a minha primeira competição, Porque foi bem recente na sim, sua carreira, né? Você tinha 2 anos, mais ou acho que menos? menos de um ano, viu? A É mesmo? primeira competição que eu participei do World Class foi em 2016. Eu tinha um ano de bar. Caramba. E eu fiquei entre os 8 melhores de São Paulo. Então aquilo, e nessa época, assim, eu tinha terminado um noivado abusivo e eu tava tomando um monte de remédio controlado. Então eu tava meio pinel das ideias. Tava muito louca. Então, eu lembro que quando eu apresentei esse campeonato, você fica nervoso, né? Sim, Só que lógico. como eu tava sob efeito de remédio, eu não conseguia dar risada. Porque eu tava muito dopada. Inclusive, a minha mãe foi comigo. Ela falou, filha, eu tô começando a ficar preocupada. Aí eu falei assim, por quê? Porque não era você que tava ali. Uhum. Aquela sua energia que você tinha, não tava ali. E aí, quando eu apresentei esse campeonato, que eu fui muito bem, além de eu dar um alavanque muito grande na minha carreira, eu entendi a minha posição como um ser humano. No sentido de, caralho, eu tô tomando... Nem sei se pode falar palavrão. Pode. Eu tenho um Eu, perfil que o nome já não me ajuda muito, né? Tem engajamento, então tudo bem. então, assim, eu tava sob efeito de remédio, eu falei assim, eu tenho duas coisas que eu posso fazer na minha vida. Ou eu paro com isso e enfrento a ansiedade, a depressão que eu tenho de frente, ou eu fico me dopando, porque o remédio ele faz isso por você, né? Uhum. Isso, é como se ele colocasse uma cortina na frente do seu problema. Ele Ele anestesia só. anestesia. Então, assim, quando você tá sob efeito de remédio, você tá anestesiado. E eu não queria viver essa mentira, porque pra mim, tomar uma medicação é viver uma mentira. Eu sei que, lógico, muitas pessoas precisam, mas eu também sentia que eu precisava dar esse passo de não precisar mais disso. E eu lembro que eu falei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou parar de tomar o remédio. Eu tive uma crise assim, porque do louca, né? Parei de tomar o remédio do nada. Então eu fiquei mal, vomitei, desmaiei. Mas foi nesse momento que a coquetelaria me salvou. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria parado de tomar aquele remédio. E não teria entendido que o meu problema estava mais dentro de mim do que em outra situação. Foi aí que eu conheci o esporte. Mas essa cura foi gradativa? Ou você entrou num ponto e falou assim, vou mergulhar de cabeça A gente passa uma vida se curando, né? Sim. Se eu falar pra você que eu me curei totalmente, é mentira, porque a gente vive uma vida pra se curar. E pra curar o outro, né? Eu acho que as pessoas vêm na nossa vida pra nos ajudar a se curar e pra gente curar o outro. Então, assim, e naquele momento eu estava muito mal. Então, eu tive muitas pessoas que me ajudaram. E ajudei muitas pessoas também. Então, acho que, é que a partir daquele momento eu comecei a ver a vida de outra forma, sabe? Não sei, acho que não tem muito como explicar isso. E aí você tem um papel muito ativo em rede social. Sim. Eu acho que isso também ajuda a comunicar com as pessoas. E aí você citou o esporte, que hoje, se a gente pega o seu Insta, basicamente tem tanto a parte de drinks e de academia. Exatamente. Como é que é esse mix e como é que funciona, como é que álcool e academia andam de mãos dadas na sua rotina? Eu acho que o ser humano, ele tem que saber dosar as coisas, tudo na vida, né? A nossa nutricionista, Dona Stephanie, fala que quando você tem um bom protocolo, o álcool não atrapalha, né? Que você pode consumir com sabedoria. Tudo que você for fazer na sua vida, você pode fazer com sabedoria. Mas eu cresci num meio familiar complicado em relação ao álcool. Então, assim, a minha mãe bebia muito, todo mundo da minha família tinha um consumo excessivo de álcool e de cigarro. Tanto que foi o tabagismo que aconteceu a morte da minha mãe. Então, eu cresci com uma visão diferente do álcool. Eu cresci com uma visão de que o álcool me mostrava exatamente que ele podia destruir uma família. Então, eu sempre tive um consumo muito consciente do álcool. E eu sempre trouxe muito isso para os meus clientes. E assim, isso aqui é uma forma de você se divertir. Mas você tem que ter sabedoria para consumir isso aqui. Tem que beber água, tem que se alimentar. Você não pode viver só disso, porque senão você vira alcoólatra, você destrói uma vida, uma família e as outras pessoas ao seu redor. Então, hoje eu não bebo mais álcool. Sim, se eu falar que eu não provo os coquetéis, eu provo as bebidas quando eu estou provando, mas o meu consumo de álcool hoje, eu não tenho mais o mesmo prazer. Acho que não só pelo fato de eu trabalhar constantemente com isso, imagino que seja a mesma coisa do cara que trabalha no McDonald's, né, que não quer comer hambúrguer, mas para mim já não tem o mesmo prazer. Para mim, o meu prazer está em te servir. Que aí a gente entra com o lance da hospitalidade. Então, o meu prazer está em te receber na minha casa.
e criar um negócio para você ficar se sentindo bem. Porque você estar bem faz eu me sentir bem também. Dá para entender, mais ou menos? Eu e o bar fala exatamente isso, assim como a cozinha, né?